Então, meninas, começando o meu Dream My Life. Então, a minha vida é bastante, assim, complicadinha. E no dia 6 de janeiro de 1989, eu nasci. E aqui na Itália, dia 6 de janeiro é o dia das bruxas. No Brasil, fala que é o dia de São Reis. E a hora que tá desenhando pra mim, porque eu não sei desenhar, não sou capaz. E eu era assim, bem são, era uma criança são, graças a Deus. E eu era muito terrível. E aqui a Auri tá desenhando eu com a minha mãe. Eu morava com a minha mãe e morava com meu pai e meu irmão. Meu irmão, que se chama Natanael, ele tem 4 anos mais do que eu. E a gente era uma família assim, feliz. Não tinha alguns problemas, como toda a família, mas eu era muito alegre e eu era muito danada. Esse aqui que ela tá desenhando é meu pai. E meu pai é gêmeo, ele tem um irmão gêmeo também. E a gente era feliz e tudo. A minha mãe trabalhava e o meu pai fazia mecânico, trabalhava com carro. E aqui é meu irmão, que a Aura desenhou. E a gente era essa família aqui, linda, maravilhosa, que a Aura desenhou. Aí depois começou a surgir os problemas. O meu pai começou a brigar com a minha mãe, eles dois não se davam mais. Então, eles resolveram se separar. E foi muito chato porque eu tinha 2 anos e meio e acabei ficando sozinha, né? Assim, não próprio sozinha. A minha mãe se separou do meu pai e acabou decidindo de morar fora do país. Então, eu fiquei sozinha, ali tem a minha carinha, que a Aura tá desenhando. Eu tinha os cabelos próprios assim, curtos, bem preto e liso. E eu não sou muito boa pra fazer esse tipo de vídeo, assim, pra contar essas histórias. Então, eu tinha 3 aninhos, quando eles se separaram. E aí, eu acabei ficando com a minha avó. O Auri tá desenhando aqui a minha mãe, que a minha mãe resolveu ir pra Itália. Então ela queria me levar junto com ela, mas eu não quis ir, porque eu era já muito apegada à minha avó. Então ela veio aqui pra Itália e ela dizia que depois, quando as coisas melhorassem, ela me trazeria também pra aqui. Me traria, né? Não sei como se diz. Então ela foi embora pra Itália e eu fiquei com a minha avó. E a Aura tá desenhando aqui o avião. Não é muito fácil, eu não acho muito fácil fazer esses tipos de vídeo. Assim, me sinto um pouco em dificuldade. Então, aqui estou eu, com os cabelinhos curtos, amarrados tipo Chiquinha. E eu tinha ficado com meu avô e a minha avó, como eu disse pra vocês. E pra mim, assim, eles são os meus pais pra mim. Porque eu cresci com eles, fiquei com eles dos 3 aninhos até os 19 anos, foi quando eu vim aqui pra Itália. E pra mim, eu chamo o meu avô de pai e chamo a minha avó de mãe, de manhã. Aqui estou eu com a minha avó, porque eu vivia colada na saia dela. Eu gostava muito dela e gosto ainda muito. Então, ela pra mim era minha mãe. Quando eu tinha 10 anos, o meu irmão Natanael veio morar comigo na casa do meu avô e minha avó. Porque quando a minha mãe se separou do meu pai, ele tinha ficado com meu pai. Quer dizer, a história dele é um pouco mais complicada do que a minha, porque ele ficou um pouco nas casas dos meus tios, um pouco pra lá e pra cá, coitado. Então, e aí ele veio morar comigo e eu fiquei muito, muito feliz. Então, quando eu tinha 13 anos, eu tive problemas dos dentes. Já de quando eu era criança eu tinha, porque eu comia muito chocolate. Então, eu tive que usar aparelho nos dentes, como vocês estão vendo ali o desenho. E foi terrível, por causa que eu usava um aparelho muito terrível, muito feio. E todos os meus colegas de classe da escola riam de mim, falavam que eu tinha boca de latinha, que na verdade é verdade. E aí, sempre quando eu tinha 13 anos, que eu usei aparelho, eu com a minha amiga, a gente saiu escondido, eu fui pra roça da minha amiga sem avisar,
para minha avó e aconteceu um acidente comigo e acabei machucando o joelho e tenho um problema até hoje. Com 14 anos, eu tinha resolvido fazer a escola de técnica de informática. E eu gosto muito de computador, adoro. O meu irmão tem o próprio dom de computador. E aí eu resolvi fazer técnica de informática, mas depois eu descobri que não era aquilo que eu queria, porque na verdade eu queria aprender a mexer nos programas, em gráfica, essas coisas, mas eles ensinavam a mexer no computador, desmontar o computador, aquelas coisas ali. Então não me interessava. Com 18 anos, eu tinha resolvido vir aqui pra Itália. Então, a minha tia que me trouxe pra cá, na verdade, não foi a minha mãe. Então, ela tinha falado se eu queria vir, eu quis vir pra aqui, pra Itália. Aí eu resolvi vir, fiz todos os meus documentos e tudo. E vim sozinha, vim por Salvador. Peguei o avião em Salvador sozinha, sem ajuda de ninguém, nunca tinha andado em avião e vim sozinha. Esse aqui é a mapa da Itália, que parece uma bota. Aí, depois, quando eu cheguei aqui na Itália, eu comecei a trabalhar num bar da minha tia, mas não é bar no sentido ruim, meninas. É tipo uma lanchonete aqui, na verdade. Então a gente fazia pão, sanduíches, essas coisas. E eu trabalhava com a minha prima, Soraya, que ela tem 2 anos a mais do que eu. E aí eu tava muito feliz porque eu tava aqui, porque eu tava perto da minha mãe e porque eu tinha achado um trabalho, até se eu não era muito capaz de falar italiano, que uma pessoa me pedia uma coisa e eu dava outra, mas eu tava feliz. Então aqui estou eu com a minha mãe, que eu tava bem feliz de estar perto dela e tudo. Aí quando eu tinha 19 anos, eu me sentia muito sozinha, sem amigos, sem ninguém. Então eu resolvi entrar no Orkut e procurar amizades de pessoas que moravam aqui na Itália. E acabei encontrando Auri no Orkut e a gente ficou amigo e tudo, aí a gente acabou se apaixonando, como se diz. E daí a gente começou a ter uma relação, namorar e tudo. E foi muito bom, porque além de ter um namorado, um companheiro, eu tinha um grande amigo. Com 20 anos eu resolvi viver com a Auri. Então, eu já não encontrava mais nada de trabalho e não sabia o que fazer, então eu resolvi vir morar aqui com a Auri, porque eu tinha recebido uma proposta de trabalho na loja aqui de roupas, na cidade dele, porque ele morava em 3 horas de diferença da minha cidade. Então eu fiquei muito feliz e vim morar na casa de Auri e comecei a trabalhar aqui mesmo. Trabalhava no restaurante, fazia um pouco de tudo, porque trabalho fixo eu nunca encontrava. Aí depois a gente resolveu ir pro Brasil, em 2010 eu acho. A gente foi pro Brasil conhecer Auri. Eu quis levar a Auri pra conhecer os meus pais, que na verdade eram os meus avós. E aí a gente foi juntos pro Brasil, mais ou menos no mês assim, no mês do carnaval. E eu tava muito feliz de conseguir ir no Brasil depois de 3 anos que eu tava aqui, porque a saudade tava muito forte da minha avó. Então, eu fiquei feliz de que ele tenha aceitado de vir comigo e tudo, porque ele é muito, assim, a cultura italiana é muito diferente da nossa. E com 23 anos, eu resolvi abrir o canal no YouTube, assim que eu cheguei do Brasil. E aí eu pensei, vou fazer o canal e tudo, vamos ver se o pessoal vai gostar. E hoje eu tô com 970 inscritos e agradeço a todos vocês, que se não fosse por vocês eu não teria ninguém. E é tudo isso, meninas, a minha vida. Eu contei um pouco assim resumido, porque se for contar totalmente tudo, a gente não acaba nunca. E eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.